Fala aí, tudo bem? Eu ouvi a frase "torna-te quem tu és" e eu pensei, por que não discorrer sobre vários pensamentos e ver se faz sentido para alguma pessoa. Eu estava vendo agora há pouco um vídeo de um cara contando uma história e me lembrou do Clóvis de Barros falando de uma história. Eu vou tentar aqui contar bem resumidamente para você tentar entender. A história, não uma história, o que aconteceu? Tinha um professor de filosofia e ele falou: "Torna-te quem tu és". O Clóvis de Barros, eu acho que é dele a história mesmo. Ele olha, levanta a mão e fala: "Professor, como assim me tornar quem eu sou? Torna-te quem tu és." Eu não entendi, professor. Você pode me explicar melhor? E daí o professor olha pra cara dele e fala: "Você, se fosse pedir pra você ser um cantor, você seria? Ou algum atleta de alguma coisa?" E ele disse: "Não, não é bem assim a história, eu tô adaptando pra ser melhor entendimento, porque eu não tenho a oratória tão requintada igual a dele." Enfim. E ele disse, obviamente, não, porque ele não tem, talvez, a especificidade para ter tal condição. Mesmo que ele lute para isso, ele talvez não tenha a genética para isso, vamos dizer assim. E ele disse não. E ele deu o exemplo de pessoas que cantaram, como Alcione, essas pessoas aí super famosas, ou até o Michael Jackson, que são pessoas que tornaram quem elas eram para ser. Elas são como tivessem esse algo dentro delas inato, sabe? É igual você olhar para um fisiculturista que nasceu pro esporte e ele apenas deixar isso, como o Ramondino, o cara nasceu pro esporte. Ou aquele cara que faz nadar, sabe? Aquele cara nasceu pro esporte, ele tem anatomicamente, é perfeito pro esporte ele. A mesma coisa do Usain Bolt, que é anatomicamente quase perfeito para fazer ele ser um dos melhores do mundo. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Às vezes a gente vem com uma coisa quase inata da gente e a gente tem que nos tornar quem a gente nasceu para ser. E a gente não faz isso muitas das vezes porque a gente desiste no meio do caminho, ou muitas das vezes porque a gente apenas desiste. Às vezes a gente percebe para o que a gente nasceu, mas a gente não faz acontecer por preguiça, por desleixo, ou porque você talvez esteja pensando que o seu sonho seja de outra pessoa. Vou falar aqui uma outra historinha aqui pra ficar um pouquinho mais. Deixa eu diminuir um pouquinho a iluminação aqui. Ficou um pouquinho melhor. Pra ver se faz um pouco mais de sentido na sua cabeça. David Goggins já contou essa história, mas eu vou contar que o Ninja, não sei se você conhece o Ninja, aquele que joga basquete, os caramba, tava comentando que eu vi. Ele falou que ele tinha feito uma tatuagem sem medo. Tinha feito aqui e ele chegou lá na quadra de basquete e o carinha lá tava conversando com ele e falou: "Sem medo? Foda isso, viu? Eu só tenho de uma coisa, medo de uma coisa. Mas eu não vou falar agora, fala outro momento." E o Luiz falou: "Não, porra, fala agora." E ele olhou e falou: "Imagina se eu morrer agora e tá todo mundo lá, o caramba quatro, tá Deus, Jesus, Buda, Alá, todo mundo tá lá, todo mundo, Zorixá, tá todo mundo lá." Eles olham pra mim e falam: "Você não foi você mesmo. Na onde era pra você ter chegado, você não chegou. Você tem um DNA que é só teu. Você tem uma digital que é só sua. A sua existência é quase impossível de acontecer e ela aconteceu. E você nasceu para ser uma forma e você não foi. Talvez por preguiça, por desleixo ou por puro problema seu." David Goggins falou a mesma história de algumas vezes, falando que se ele chegasse no céu, imagina ele chegar no céu como aquele gordo que ele era, apenas detetizando pragas, e era para ele ser a pessoa que ele é hoje. Imagina você chegar no céu hoje, você morreu. Não sei se você acredita nisso, e não tem que acreditar. Mas. Não tem que acreditar, não. Você tem que acreditar em algo, mas. Você entendeu, você entendeu. Não é a questão hoje não é sobre religião. Mas você chegar no final da sua vida e você ter. Era pra você ser alguma coisa e você não ser. Porque você tava com medo. Porque você de verdade não quis arriscar uma coisa que era pra ter arriscado. Fica se lamentando às vezes porque aconteceu e esquece que você não é o que aconteceu com você, caralho. Puta que pariu, eu fico muito nervoso quando uma pessoa acontece um acontecimento e ela vive tanto esse acontecimento que ela esquece de viver a realidade. Tem uma frase, eu não vou falar certinho a frase de um livro que eu li há pouco tempo, que falava: "Quão miserável é a vida de alguém que prefere se lamentar das dores do passado do que fazer o seu
presente menos ruim, mais tolerável, vamos dizer assim. Quantas vezes você está usando como empecilho ou como muleta o seu passado e os acontecimentos que aconteceram para você não ser uma pessoa melhor? Quantas vezes você tá se culpando porque, ai, mas me traumatizaram, mas tal coisa, mas não sei o que, fica culpando os outros? Desculpa por esse corte seco, sinto muito. Infelizmente eu tive que parar a gravação ontem, não deu nem pra mim. Não tive tempo também pra continuar a gravação. Algum dia eu vou poder gravar meus vídeos sem ninguém atrapalhar, com uma qualidade maior. Mas por enquanto é isso que eu tenho. E a gente não vai reclamar, vai continuar fazendo. Enfim, eu tava falando sobre a gente muitas das vezes culpar os acontecimentos que aconteceram com nós pra gente não mudar e não melhorar. E eu queria só lembrar você que o que aconteceu com você não importa. O que aconteceu... Eu escutei a frase exatamente hoje, tava ouvindo uma música que eu escutei. Você não tem culpa de nascer fraco, mas é sua culpa se manter fraco. Isso explodiu minha cabeça de muitas formas. Eu comecei a pensar o quanto a gente tem esse poder da escolha de não ter escolhido nascer fraco, mas poder se transformar em algo melhor. Se manter fraco sim é uma escolha. Eu não tô falando de força física ou algo do tipo, vai da sua interpretação. Se você tem uma interpretação apenas derivada disso, acontece. Eu espero que esse vídeo tenha feito você pensar, repensar um pouco mais sobre a sua vivência, sobre suas experiências de vida. E sinto muito mais uma vez, peço desculpa por ter parado o vídeo, na hora que eu tava, vamos dizer, animado com o vídeo, eu tive que parar, mas tá tudo bem, acontece, são coisas da vida. Desde já agradeço, você viu até aqui. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários alguma ideia de vídeo, alguma coisa que você quer comentar, entendeu? Agradeço demais, viu? Muito obrigado por ter disposto quase 7 minutos da sua vida para escutar um qualquer um aí. Muito obrigado e até a próxima.